Campeonato Nacional de Velocidade em motos recomeçou finalmente, ao fim de cerca de 2 meses, no circuito Vasco Sameiro, em Braga. Foi debaixo de uma temperatura bastante elevada que as diversas corridas a contar para o Campeonato Nacional e a da que já estamos a ver imagens do troféu 125 de promoção tiveram lugar. Corridas que foram relativamente animadas, algumas com muita luta, outras onde a luta praticamente não existiu para o lugar da frente. Na corrida de 125 de promoção, o líder do Campeonato Nacional, João Santos, que tem o número 8, e que logo no início foi para a frente, aqui estamos a ver o João Santos, foi para a frente, posição que manteve praticamente até ao final da corrida, para quando faltavam exatamente 3 voltas para a corrida terminar, o piloto sofreu uma violenta queda essa que lhe fraturou um dedo, um pulso, os 2 braços e a clavícula. Com isto, Rui Simões venceu, seguido por José Estrela e Filipe Romero. Finalmente, a primeira vitória nas 125 de promoção. Como é que foi? Foi muito difícil? Não foi assim tão difícil porque o colega que tinha à minha frente, o João Santos, caiu a 2 ou 3 voltas do fim. Eu já trouxe um grande avanço sobre o terceiro classificado e foi assim, teve azar realmente o João Santos. Mais uma corrida da categoria Super Sport a contar para o Campeonato da Galiza desta modalidade com motos de 600 cm3. Sendo assim, a grelha de partida apresentou muitos concorrentes, uma grande parte deles do país vizinho. Foi uma corrida onde o Xavier Requena, um piloto que normalmente tem participado nas corridas nacionais desta categoria, venceu completamente à vontade. O comandante do campeonato português, o Tomás Couto, não esteve nos seus dias, não conseguiu melhor do que a 4ª posição, mas nos seus dias teve o Felisberto Teixeira, que tem finalmente a sua Suzuki a andar bastante, e o piloto não sentiu grande dificuldade em ser o segundo da geral e o primeiro entre os pilotos nacionais. Como os estrangeiros não contam para o nosso campeonato, a vitória acabou por pertencer a Felisberto Teixeira, que, como disse, tripula uma Suzuki. O terceiro foi um outro espanhol, o José Maria Vasquez, o quarto, o Tomás Couto, o quinto, o Vasco Salgado e o sexto, um outro piloto espanhol. A vitória de Xavier Requena. Estava com 8 segundos de vantagem sobre o Tomás e era muito importante acabar esta corrida à frente do Tomás para anular a desvantagem, para termos a hipótese de continuar a discutir o título. E por isso optei por um andamento mais suave, sem cometer erros. Contrariamente ao que tem acontecido em todo o Campeonato Nacional, a categoria 125 Racing não foi a corrida mais disputada da jornada, bem antes pelo contrário, embora para isso tivessem contribuído algumas desistências de pilotos rápidos, como foi o caso do Rui Vieira, do Filipe Silva, do Antero Cabanelas, do Manuel Duarte, do Nuno Oliveira, do José Estrela. Portanto, foi uma corrida onde houve muitas quedas e muitas desistências, algumas delas motivadas por alguns problemas mecânicos. Com isto, Luís Margarido, que já tinha vencido uma corrida no Autódromo do Estoril, levou de vencida mais uma prova, confirmando deste modo a liderança em termos de campeonato nacional. Luís Margarido dominou da primeira à última volta, mas durante toda a corrida teve a oposição de diversos pilotos, como foi o caso do Filipe Silva, do Antero Cabanelas, do Manuel Duarte e do Nuno Oliveira, que tinha obtido um tempo mais rápido. Ele aqui vai com o número 45, Luís Margarido, que tripula uma Yamaha TZ, uma moto de competição, e que venceu, como disse, esta corrida da categoria 125 Racing. O pódio com Luís Margarido, João Rodrigues e Manuel Vieira. Tenho a moto a 100%, estou em boa forma física, ando-me a esforçar e tenho tido alguma ajuda. A categoria de Superbikes, motos de competição de um alto nível de preparação,
são normalmente as corridas mais importantes de qualquer jornada do nosso Campeonato Nacional. Assim, uma vez mais aconteceu em Braga, embora o número de presenças não seja grande, porque, como disse, são motos que ficam normalmente muito raras. Imagens da primeira manga, onde vimos parado o atual campeão nacional, o Rui Carvalho, que teve um problema, sendo obrigado a abandonar. De qualquer modo, nesta corrida de Braga, notou-se um andamento bastante forte do concorrente Rui Vieira que demonstrou estar a subir de forma, o mesmo acontecendo com a sua Ducati, que está a andar francamente melhor. O final da primeira manga, com Agostinho Vieira no comando, seguido por Alexandre Laranjeira e Telmo Pereira. São já imagens do início da segunda manga, onde houve uma luta bastante interessante entre Alexandre Laranjeira, Agostinho Vieira e Pedro Batista, exatamente os 3 primeiros classificados desta segunda manga, mas que andaram da primeira à última volta sempre juntos, como as imagens do documento, com o número 5, o Agostinho Vieira, com o número 4, o Pedro Batista, e com o número 2, o Alexandre Laranjeira. Foi assim, trocaram de posição por mais do que uma vez, mas só no final da corrida é que as posições finais se definiram. Na imagem, o Telmo Pereira, o piloto da Suzuki, que normalmente costuma ocupar lugares melhores do que os verificados nesta corrida. Vimos também com o número 6 o Eduardo Paula e o João Ramada, colega da equipa do Pedro Batista. O final com vitória de Alexandre Laranjeira, seguido pelo Agostinho Vieira e pelo Pedro Batista. Alexandre Laranjeira, uma vitória tirada a ferros. Esta, por acaso, na segunda manga foi. Primeira manga tentei o impossível, arranquei muito mal, ainda consegui recuperar 4 segundos de atraso. Tentei tudo por tudo na última volta ao Agostinho Vieira, mas não consegui ultrapassar o Agostinho. Agora esta manga tive uma tática diferente, tentei de ir para a frente, não consegui, tentei de me acalmar, me concentrar para dar o ataque na última volta. Então, acho que agir para o espetáculo, toda a gente, e para mim, eu pensava que não conseguia, mas consegui. Laranjeira forçava o andamento e chegava-se cada vez mais perto de Agostinho Vieira. Telmo Pereira, entretanto, aproveitava para passar o piloto da Ducati, Rui Vieira, e garantia deste modo a terceira posição. Agostinho Vieira e Alexandre Laranjeira, eles são os dois a entrarem agora na reta da meta. Até à última volta não houve surpresas. Vieira assegurava o primeiro lugar, Laranjeira muito perto dele em segundo e Telmo Pereira com o terceiro lugar. A categoria de 125 promoção continua a dar espetáculo e grelhas cheias. São cada vez mais os pilotos que decidem apostar nesta modalidade. Na partida, Nuno Moura foi para a frente, sendo apanhado pouco depois por José Estrela. E a partir da sexta volta, João Santos tomou o comando da corrida. Aquele cara apontado como favorito ao primeiro lugar do pódio teve, no entanto, a 3 voltas do fim, uma queda que lhe frustrou os planos e muito provavelmente a época, pois o piloto ficou bastante maltratado. Quem se aproveitou foi Rui Simões, talvez a grande surpresa da tarde, que foi a Braga buscar a sua primeira vitória este ano nesta classe. O pódio ficou assim ordenado. Em primeiro, Rui Simões, em Gilera. Segundo, José Estrela, em Cagiva. E em terceiro lugar ficou Filipe Romero, em Cagiva também. Com mais de metade da grelha a ser composta por espanhóis, entre os quais destacam Requena e Vasquez, pilotos habituais do top 10 do Open Ducados, os nossos pilotos mais não tinham que gerir as suas posições para o Campeonato Nacional. Desde a partida, Requena comandou a corrida muito perto de Vasquez, que no entanto perde a segunda posição para Felisberto Teixeira à 9ª volta. Felisberto assegurava assim a segunda posição e Requena distanciava-se cada vez mais. Vasquez começava a rodar isolado no terceiro posto, dado que também não conseguia apanhar o piloto da Suzuki Shell. Tomás Couto vinha em quarto lugar, atrás do piloto espanhol. O campeão nacional em título pouco mais podia fazer do que rodar para assegurar a quarta posição, dado que os pneus que estava a utilizar já tinham sido gastos, praticamente, na última corrida do autódromo, porque os pneus novos não conseguiram chegar a tempo. O quarto posto, no entanto, ainda lhe chega para manter o primeiro posto no campeonato, mas o piloto Felisberto Teixeira está agora cada vez mais perto.
O pódio ficou então ordenado da seguinte maneira: Requena em primeiro, Felisberto Teixeira em segundo e Vasquez em terceiro. Para a próxima semana mostramos-lhe as corridas de 125 Racing e a segunda manga da Superbike.